Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar aqui na TV, no canal 26 da NET Mogi, aqui na TV Cidade Viva, marilei.com.br. Meu entrevistado de hoje é o Dr. Bruno Machado Miano, juiz da Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes, que aos 23 anos de idade se transformou em juiz e conta um pouco da sua experiência. Aliás, ele fala de Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, anjo ou demônio? Fala de Operação Lava Jato e de muito mais. Daqui a pouquinho, então, entrevista com o Dr. Bruno Machado Miano. E agora eu quero deixar um convite para você. Ouvir a Rádio Metropolitana AM 1070, tem lá, inclusive no seu aplicativo Rádio Metropolitana ou no redemetropolitana.com.br, clicando em Mogi das Cruzes. Eu estou de segunda a sábado, das 6 às 10 da manhã, com o Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços e, é claro, muito debate com os assuntos do dia. Então, acordar comigo, sempre no Radar Noticioso na Metropolitana, e dormir comigo, aqui no Radar com a Marilei. Eu espero você. Ecopontos, Recicla Mogi, sustentabilidade, construção do Parque da Cidade. A Prefeitura e o SEMAI trabalham pela preservação do meio ambiente para você viver melhor. Nos últimos anos, Mogi avançou no saneamento básico e entre mais de 5.500 cidades brasileiras, foi eleita a 39ª melhor do país. Uma importante conquista para a sua saúde e para a natureza. Os avanços continuam com a realização de mais uma grande obra de saneamento, a implantação da rede de esgoto e tratamento sanitário em César de Souza e Botucuru. Com esse investimento, a cidade vai ampliar para 96% a coleta de esgoto e o tratamento vai alcançar 71% do total até o final deste ano. Isso significa mais água limpa para o Rio Tietê, ajudando a sua despoluição. Avança Mogi! A cada dia uma cidade melhor para você. Prefeitura de Mogi das Cruzes. É um prazer receber aqui hoje no programa, no Radar com a Marilei, Dr. Bruno Machado Miano, ele que é juiz da Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes. Aos 23 anos, ele ganhou o concurso, passou no concurso, trabalhou, estudou e conseguiu ser juiz. Aí eu fiquei perguntando para ele a primeira vez que eu entrevistei ele lá na Rádio Metropolitana, como é que é ser juiz aos 23 anos de idade, né? Doutor Bruno Machado Miano vai responder para a gente hoje. Prazer te receber, doutor. Prazer é meu estar aqui, Marilei. Boa noite a você, aos seus telespectadores. Primeiro, doutor Bruno, você sempre quis ser juiz? Sempre. Não, na verdade não. Vamos ser sinceros, né? Eu queria fazer letras, queria ser professor de literatura, adoro literatura. E quem sabe um dia escrever, virar escritor. Mas eu venho de uma família de professores, mãe, pai, avós, até a irmã mais velha é professora, os tios. Então eles falaram, não, você não vai ser mais um professor. Não, melhor não. Mais um sofredor. E eu dentro do campo que eu tinha, eu fui fazer direito. Ao contrário dos demais, gostei muito do primeiro ano, que tem filosofia, psicologia, sociologia. Então eu vi que tinha uma inclinação para essa área. E aí comecei a ver das figuras do processo, eu me identifiquei com o juiz. E aí, a partir do segundo ano, eu quis ser juiz de direito. E começou a estudar? Comecei a estudar na faculdade. Estudou muito? Muito. Estudava de madrugada, porque depois de manhã trabalhava, ou fazia estágio depois de um período. Então, eu estudava bastante. E aí, como é que é ser juiz aos 23 anos? É uma responsabilidade imensa, né? Ninguém sabe como ser juiz. E aos 23 anos, você ainda está aprendendo a ser homem, né? Então, você tem uma... Eu fiz terapia e a gente faz terapia, né? Precisa, importante. E minha terapeuta falava isso e eu achava interessante. Que chega uma fase da vida que a gente sai da casa dos pais e começa a ganhar o seu dinheiro. É a fase das noitadas, dos casos, encontros e desencontros, né? E eu, com 23 anos, não pude ter isso. Já tinha uma responsabilidade muito grande, né? Então, isso você introjeta e segue adiante. E aí, seguiu. Segui adiante. Muitos anos depois, você veio parar aqui em Mogi. Isso. Como é que foi a chegada aqui na cidade? Olha, então, eu fui juiz substituto em Americana. Aí você cobre como substituto toda a região. Então, era Americana, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa. Lá no interior? No interior, é perto de Piracicaba. Né? Aí eu me promovi para a primeira vara de Panorama, que é perto beirando o Rio Paraná. Tem até uma placa escrito fim da rodovia a 1 quilômetro. Jesus, que eu vim fazer lá no aqui. Final do mundo. Mas é muito bom, gostei muito dos servidores.
pessoal dedicado, atencioso, os advogados também. E daí de lá fui para Dracena. Dracena fica a 40 quilômetros de Panorama. E fiquei 6 anos e meio lá, gostei muito. Não posso dizer que não gostei, né? Fiz amigos, né? E era um clima de trabalho muito bom. Então, substituto, inicial, segunda, né? Ou seja, intermediária, que fala hoje. E aí ter que ir para o final da carreira, que geralmente é uma comarca grande e você se especializa. Eu queria muito a Fazenda Pública, o tema direito público me atrai. Constitucional, administrativo, tributário. E eu me inscrevi para Marília. Na verdade, gosto muito de Marília. Só que o concurso foi anulado por outras razões, nem lembro quais. E no concurso seguinte abriu, tinha Franca, tinha Mogi das Cruzes, São Carlos, Rio Claro. E aí eu escolhi Mogi das Cruzes. E por quê? Por quê? Eu não sei, acho que Deus que caminha, que conduz a gente, né? É porque você não tem história com Mogi? Não, nenhuma. Pra falar a verdade, eu ouvia falar de Mogi, né, a terra do cinturão verde, mas assim, não tem ninguém em Mogi, né? Mas também não teria ninguém em Franca, não teria ninguém em São Carlos, não teria ninguém em Rio Claro. Aí a gente analisa a cidade, né, as condições de cidade. Você achou bacana vir pra cá? Achei bacana. E tá gostando daqui, doutor? Muito, tô gostando muito da cidade. Faz tempo que você tá aqui já, né? Eu tô desde 2011, agosto de 2011. E já se identifica com as pessoas, não é? Já, você já conhece as pessoas, o dono da banca, o atendente do supermercado. Você já tá meio mogiano, fala a verdade. Já, você vai adquirir na mogianidade. Né? Você já conhece os advogados, os promotores, faz um clima bom de trabalho ali no fórum. Eu peguei um desafio muito grande, que a Vara da Fazenda Pública aqui não tinha titular antes. Ela foi instalada em 2009 e nunca teve titular. O que é a Vara da Fazenda Pública? Vamos explicar o que é isso. Algumas cidades têm Vara da Fazenda Pública, não são todas. Geralmente as maiores cidades. Vara da Fazenda Pública é a vara que mexe com dinheiro público. Tudo que é público? Tudo que for público. Dinheiro público é com a Vara da Fazenda, na Vara da Fazenda. Aqui de Mogi, de Biritiba Mirim e do Estado. Inclusive as autarquias. Então, SPPrev, Detran, tudo vai para Vara da Fazenda Pública. Então tem muito processo. Você vai discutir uma multa, vai para lá. Vai para a Vara da Fazenda. Muito processo, doutor? Olha, nós temos 56 mil execuções fiscais, Nossa. Que são créditos que o município tem a receber. O município é o Estado, né? E nós temos, acho que 2.300 ações cíveis andando, que é mandado de segurança, anulação de algum ato, de uma multa, desapropriações, nós temos muitas. E tem 1.200 processos no juizado da Fazenda. E aí a gente pergunta, né? Como que é esse montante para poder julgar tudo isso? Porque a gente fala muito que a justiça é morosa, faltam juízes. Por que acontece isso, doutor? Faltam juízes mesmo. Faltam? Faltam. Todo ano abre-se concurso, não se preenche as vagas, porque ele também é um concurso criterioso, difícil. Tem então, sempre faltam juízes. Acho que faltam uns 800 juízes no estado. E você se depara, às vezes, com uma vara como essa, que foi pior. Já tinha 70... Quando eu cheguei, acho que tinha 75 a 80 mil processos. Nossa. Então, nós fomos reduzindo. Nós temos o tribunal fala descongestionamento bom, né? Diferente de outras varas, por exemplo, forma acervo. A nossa está desfazendo o acervo, está julgando tudo que entra e fazendo um pouco do que está conseguindo atender melhor a demanda. Está conseguindo atender melhor a demanda, mas isso exige formação de equipe, você se ligar com a sua equipe, gostar do seu ambiente de trabalho. Eu adoro o pessoal da Fazenda Pública, os escreventes, os auxiliares, o meu diretor. As pessoas falam que você é muito querido lá, né? Querido que eu falo assim, doutor Bruno nem parece assim aquele juiz que, né? Porque às vezes tem aquela coisa, ai meu Deus, que medo do juiz, né? A gente tem até medo, né? Por que alguns juízes parecem meio que superiores a nós, assim, seres normais? Porque eu sou normal, né, doutor? Eu também. Você, mais ou menos, né, doutor? Por que, doutor? Eu não sei. Essa aura do juiz. Essa aura do juiz. Eu não sei, acho que ninguém aprende a ser juiz, né? Ninguém, não tem manual de instrução, não tem dicas, nem para juiz, nem para promotor, nem para advogado. Então você vai se fazendo. E alguns acho que sofrem decepções e vão ficando mais afastados, né? Da sociedade. Da sociedade. Mas o juiz, às vezes, tem até medo de falar com jornalista, a gente percebe, né? Não posso dar entrevista, não converso com jornalista. A gente tem que entender também que ele é um prestador. Prestador de serviço. Não é, doutor? Por tem isso esse que papel. Eu sempre fiz questão de conversar com a imprensa. Sim. Desde Dracena e tal.
converso com a imprensa. Acho até que a gente fica com déficit de prestação de serviço. Acho que vocês tinham que saber quantas sentenças eu dei no mês, quantas audiências eu fiz, quantas decisões... Prestar contas, não é? Prestar contas, Isso é falar, mas tá na internet. Tá, mas eu acho que poderia ser divulgado melhor. E realmente nós somos... o problema é que existia um ranço antigo, muito antigo, aí eu já estou falando de 50, 100 anos, que juiz só fala nos autos. Isso. Ou seja, o juiz só fala no processo. Isso. Não tem que ficar explicando decisão. De fato, a lei orgânica da magistratura, a lei que rege, né, o comportamento dos juízes, nossos direitos e deveres, é uma lei do período militar. E ela veda realmente que o juiz fale com a imprensa sobre... Mas aí é sobre processos em andamento, critique decisões dos colegas. Então você tem essa vedação. E acho que isso... E aí vai enraizando, né? Aí fica... Essa trava no juiz. Trava. Alguns colegas, inclusive, acham que o juiz que fala muito com a imprensa é estrela, é exibido, quer aparecer, narcisista. Então, vamos parar nisso aí que eu quero falar de Sérgio Moro. Sérgio Moro, amado e odiado. Quem é Sérgio Moro? E as pessoas perguntam, ué, mas o Sérgio Moro, você, doutor, vai subir de carreira e vai ser o Sérgio Moro, por exemplo? Federal. Juiz federal? Como é que é essa carreira e quem é Sérgio Moro? Depois do intervalo, a gente vai entender na visão do Dr. Bruno Machado Miano. Não saia daí. Explosão de preços baixos é só aqui na American House Colchões. Colchão Eagle medida casal de R$ 1.090 por apenas 10 vezes de R$ 69,90. American House Colchões, cuidando do seu sono. Esse é o Juninho, com sua jaqueta nova. Juninho cresceu e passou sua jaqueta para o Ricardinho, seu amigo. Ricardinho, por sua vez, passou para sua prima Juju. E Juju doou para a campanha do agasalho, que entregou para o Carlinhos. Sua roupa pode ter muitas vidas. Faça o bem, doe para a campanha do agasalho. Sua participação faz a diferença. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Um dia alguém me perguntou o que eu faria com uma impressora 3D gigante. E eu respondi, habitação. Vamos imprimir casa? Conheça a história da Aniele em vocêcidadãodomundo.com.br. IASIG, você cidadão do mundo. Dr. Bruno Machado Miano, meu convidado especial de hoje. Eu quero saber, Doutor Bruno, as pessoas não perguntam para você quando que você vai subir de carreira e vai virar juiz federal? Fala a verdade. Essa história do Sérgio Moro, de Lava Jato, não deixou as pessoas meio com inconsciente, assim, coletivo, de que todo mundo vai ser um Sérgio Moro? Sim. A gente vê até em cartas da imprensa, cartas de eleitores falando, se todos os juízes fossem como o Sérgio Moro... Isso. Nem dá para ser todos os juízes como o Sérgio Moro, porque tem juiz que é da família, tem juiz que é de infância e juventude, tem juiz que é do juizado, né? O Sérgio Moro é de uma vara federal especializada em lavagem de dinheiro. Então esse tipo de crime caiu com ele, né? Caiu ali com ele. Mas é interessante isso de falar, você vai ser promovido para juiz federal? As pessoas têm que entender o seguinte, a gente vive numa federação, uma união de vários estados. Por isso que a gente fala União Federal, é a união de todos os estados. Cada estado pode ter sua justiça, né? Aliás, é obrigado a ter, deve ter sua justiça. E a União também tem a sua justiça, né? Então são dois rios que correm separados, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. O juiz estadual, ele entra como substituto. Aí ele vira juiz de direito de primeira, uma comarca menor, de segunda, final, que é o meu caso, e depois vira desembargador, que é um título só para quem está no Tribunal de Justiça. Que para você é o título máximo. Título máximo, na carreira... Certo. E é com o tempo. Com o tempo. Aí você tem a Justiça Federal com as suas ramificações. Então, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal Comum, a Justiça Eleitoral, que somos nós que exercemos. Você vai para o TRF. São 5 TRFs no país só. Diferentemente do Tribunal de Justiça, que tem um em cada estado e no Distrito Federal. Então, são carreiras totalmente diferentes, os concursos são diferentes, né? A forma de organização é diferente. E o juiz Sérgio Moro, ele é anjo ou demônio? Porque ele virou uma polêmica, né? Alguns juristas falam mal, a população adora ele. Sim. O que eu acho é assim, nem anjo nem demônio, juiz, né? Mas aí... Humano, né? Humano. Mas ele virou um super-herói da Lava Jato. Eu acho que todo humano traz o anjo e o demônio dentro de si. Que não me linchem por isso, né? Não estou te chamando o colega de demônio. Mas o que acontece? Eu acho que todos nós temos essas dualidades, esses aspectos que podem ser explorados.
Por que ele é criticado? Porque ele, segundo o ministro Marco Aurélio e alguns advogados, dizem que ele abusa das prisões preventivas. Ele prende demais para conseguir a delação premiada. Outros dizem, não, pera lá, ele prende porque há risco de fuga. Nós já tivemos o caso do Cacciola, né, do Abdelmaci, todos esses figurões que fugiram. Então ele prende e aí você tem o processo de delação premiada. Tanto que tem gente, o Marcelo Odebrecht, vai fazer a delação premiada depois de condenado. E aí esse sempre se responde, olha, a decisão do Sérgio Moro passa pelo TRF, lá do Paraná, depois vai para o STJ e depois para o STF. Quer dizer, se é mantida, então ele não está errado. Certo. Ou está todo mundo errando junto. Né? Então eu acho que a crítica ela é válida para aperfeiçoar o trabalho e tal, mas a gente tem que ver o que está acontecendo com as decisões dele. Eu acho que mais de 90% das decisões foram mantidas. Então quer dizer que ele é mais anjo do que demônio. Se a gente for pelas decisões. É que existem alguns mais garantistas, a gente chama de garantista. Esses garantistas entendem que não, a prisão é a última razão do direito. Você tem que tentar todas as outras opções para depois prender. O sujeito responde solto até você prender com o trânsito em julgado. Mas mesmo isso no Supremo está mudando. Hoje basta condenação em primeira e segunda instância, já está executado. Você já prende. Agora, doutor, quando a gente fala em justiça, a gente fala muito que o Brasil é o país da impunidade. Como é que você enxerga isso como juiz? Exato. Eu acho que aí vem o aspecto também de anjo que as pessoas enxergam no Sérgio Moro. Isso. Porque ele tá tendo um movimento de catarse nacional. Prende todo mundo. Está prendendo todo mundo, e nós que estávamos acostumados com a impunidade, nós estamos vendo na Berlinda 2 ex-presidentes da República, às vezes 3 até de repente, vendo senadores implicados, grandes deputados, empresários milionários. Exato, todos presos. Isso. Você fica com a sensação de que ele é um herói. Ou seja, ele está rompendo o paradigma da impunidade. Mas ele é um cara muito preparado, muito estudioso, por isso que ele faz assim, né, dessa forma. Mas se você for olhar para todas as comarcas do estado de São Paulo, por exemplo, que é onde eu posso dar meu testemunho, você tem ações de condenação de ex-prefeitos, ex-vereadores, de improbidade de prefeitos, vereadores. E estão andando, estão correndo e eles estão sendo multados, estão sendo punidos. Existe isso. É que no caso do Sérgio Moro também a mídia focalizou pela Lava Jato. E pela Petrobras, né? Exato. Olha o tamanho. A importância. Hoje a gente está falando do Renan Calheiros, do pedido de prisão do Zé Sarney. Se fala só disso agora. Exato. Então, quer dizer, é por isso que é tão importante para a gente também da mídia. Agora, doutor Bruno Machado Meano, quando a gente fala assim, puxa vida, né? O Brasil é um país que hoje está muito difícil de administrar. Você, como juiz da Vara da Fazenda Pública, eu ouço muito isso de prefeitos. Tudo é improbidade administrativa. Hoje está difícil ser prefeito, está difícil ser governador, está difícil ser até presidente da Câmara. Como é que é essa história da improbidade administrativa? Por que está todo mundo pegando no pé desses prefeitos e administradores? Eu concordo com a sua assertiva, com a sua afirmação. Eu digo que não só para quem é do executivo, até para quem é do judiciário, quando você faz uma atividade administrativa, você corre o risco de sofrer uma sanção por improbidade. Eu mesmo, como diretor de fora, poderia correr uma sanção por improbidade. O que acontece? A lei da improbidade é uma lei de 92. A lei de licitação é de 93. Foi feito logo depois, se você pensar bem, do impeachment do Collor, do escândalo dos anões do orçamento. Então, o Congresso deu uma resposta à sociedade fazendo leis bem rígidas. O caso da improbidade é um pouco pior, porque a lei é rígida, a sanção, a pena é rígida, mas as condutas que ela traz não são bem escritas. Você pode responder até por infração, por descumprimento de princípios. Então tem o princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade. Porque quando você fala em improbidade, parece que a pessoa roubou, mas nem sempre é isso. Não. Né? São 3 artigos, o 9º, 10º e o 11, 11º. O 11, por exemplo, é só princípios. Então tem o princípio da eficiência. Se você descumprir o princípio da eficiência, você pode responder por improbidade. Né? Se você descumprir o princípio da publicidade, você pode responder por improbidade. Às vezes, hoje, administrar também você tem que delegar.
E às vezes você vai na confiança, assina e pode responder. Então tem que tomar cuidado. Porque você responde por uma cidade inteira ou por uma Câmara. Exato. Não é verdade? Exato. É isso que são os pontos que as pessoas andam contestando. Mas é uma lei que poderia ser melhorada. Com um melhor aclaramento do que pode e o que não pode ser feito. A lei de licitação poderia também ser melhorada. Eu acho que já dá para a gente desamarrar um pouco o Estado, e não só menor preço, mas também buscar qualidade no serviço público. A população precisa de qualidade. É isso que a gente precisa. Leis melhores também no Brasil. Leis melhores. Não só essas leis imediatistas de resposta. As leis imediatistas são geralmente ruins. Então nós tivemos essas duas de resposta a um caso de corrupção que envolveu um presidente. Nós temos a lei dos crimes hediondos, que foi uma resposta ao sequestro da Abílio Diniz. Sim. Leis feitas assim, no calor do momento, não tendem a ser muito boas. Entendi. Isso é a prática. Precisam ser revistas. Precisam ser revistas. Você vê que o Código Civil, que é uma lei que vai ser codificada, demora a ser feita. Isso não tem problema com o Código Civil. Ninguém reclama do Código Civil. Ninguém reclamava do Código Comercial, que era de 1850, da época de Dom Pedro. Que foi bem feita. Foi bem feita. Bem elaborada. Bem elaborada. Mas fazer lei no atropelo, aprovar para dar uma resposta rápida à sociedade, é um risco, é um tiro no pé. Só que quem faz leis no Brasil? São quem a gente vota, então, né? Deputados, senadores. Esse que é o problema, né? Às vezes falta formação jurídica. Exatamente. E existe a premente necessidade de se reeleger. Quem está lá só pensa, não vou dizer quem só pensa nisso, mas quem pensa tá lá muito pensa muito na reeleição, né? Sim, porque quer continuar. Quer continuar. O poder exerce um fascínio sobre as pessoas. A pessoa se acaba, mas está lá. Poder. Você, doutor, tem muito poder na mão, ali na sua caneta. E aí? Eu acho que o juiz tem poder. Como é que é lidar com o poder? O poder do juiz é bem limitado ao que as partes pedem. Eu só posso, por exemplo, não posso sair por aí prendendo as pessoas, como alguns podem pensar. Eu só posso fazer isso depois que o Ministério Público entrar com o processo, a parte se defender, e aí eu vou dar uma decisão criminal. Então o meu poder, e é adstrita, ou seja, é vinculada, restrita ao que foi pedido. Eu não posso ultrapassar o pedido, porque senão minha decisão é nula. Então tem muita responsabilidade. Tem muita responsabilidade. Então existe um poder grande, você tem que olhar também para os efeitos sociais da sua decisão. Existe uma lei, que é a Lei de Introdução às Regras do Direito Brasileiro, as normas do direito brasileiro. O artigo 5º fala, você tem que atender à finalidade social da norma. Então você não pode, por exemplo, vai ter uma reintegração numa área, você não vai tirar a família dali sem saber onde vai pôr. Né? A responsabilidade. Existe uma responsabilidade. E o que você deixaria de mensagem para os nossos telespectadores? Para confiar na justiça que tem, para confiar no judiciário, que as instituições, quando apresentam falhas, é porque estão melhorando. É porque como um corpo que está doente, está resfriado, ele precisa, por exemplo, com o perdão da palavra, mas ele precisa sangrar, precisa sair um pouco de pus para melhorar. O organismo só vive e fica assim. E a gente tem que confiar na justiça. Sim, eu acho que a justiça é a última trincheira do cidadão. A gente vê que quando nada deu certo no executivo, no legislativo, vamos para a justiça. É um poder técnico, pessoas concursadas, isentas, que não tem rabo preso com ninguém. Então as pessoas podem confiar na justiça, sim. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a entrevista. Doutor Bruno Machado Miano, simples, né? Aos 37 anos, já tem muitos anos de carreira, hoje aqui junto com a gente no Radar. Agora vamos para Bronca da Semana. A bronca da semana vai para Salesópolis. Aliás, para o prefeito Benedito Rafael, que entregou com 6 meses de atraso a obra do portal da entrada de Salesópolis. Você está vendo aí. O pior, R$1.300.000 gastos e não mudou nada. Os salesopolenses estão querendo saber para onde foi esse dinheiro, prefeito? Temos que explicar, hein? Eleição tá aí e temos muito que explicar, prefeito Benedito. Aqui, ó, microfones abertos para você, prefeito de Salesópolis. R$1.300.000? Cadê o dinheiro desse portal? Estamos de olho, a bronca da semana vai para você. Com a chegada do frio, algumas mudanças podem ser percebidas na nossa pele. Ela se torna ressecada, áspera e às vezes pode até descamar. Todo o corpo pode ficar seco, mas as pernas é a região mais atingida, principalmente naqueles pacientes acima de 50 anos. Eles chegam no consultório com uma queixa de alergia nas pernas, naquela região próxima aos tornozelos. Chegam com lesões vermelhas, descamativas, com muita coceira
e às vezes grossa. Isso nada mais é do que alergia de pele seca. É necessário usar pomadas à base de corticoide e hidratação como uma prevenção diariamente. Evite banhos quentes e demorados, pois a água quente retira a oleosidade natural da pele. Diminua no sabonete e na bucha, use sabonetes mais hidratantes. Beba bastante água e hidrate a pele após o banho, pois os poros estão abertos. Os lábios também ressecam, pode chegar a rachar e até sangrar. Use hidratantes labiais. Hoje em dia também existem produtos 2 em 1, que são hidratantes com filtro solar. São super práticos. Claro, deve-se usar filtro solar no inverno, a radiação ultravioleta continua presente. Aproveite o inverno, é uma época ideal para alguns tratamentos de pele. Até mais! Explosão de preços baixos é só aqui na American House Colchões. Colchão Eagle medida casal de 1.090 por apenas 10 vezes de R$ 69,90. American House Colchões, cuidando do seu sono. Um dia alguém me perguntou o que eu faria com uma impressora 3D gigante. E eu respondi, habitação. Vamos imprimir casa? Conheça a história da Aniele em vocêcidadãodomundo.com.br. E Asig, você cidadão do mundo. Para fechar o programa de hoje, o meu beijo especial e parabéns ao Pablo Bezerra e à Mariana, que tiveram a filha Maia, a netinha do Chico Bezerra, do vereador Chico Bezerra, e da doutora Valene, que nasceu trazendo muitas bênçãos para a família. Um beijo para a Maia, saúde para vocês cuidarem dela com muita felicidade. E aproveitar também para te convidar, se você ainda não conhece a Padoca da Beth, é um novo espaço gastronômico para o dia inteiro, viu? Café da manhã, almoço, jantar, caldos, pizza à noite e tem umas delícias. Ó, ali na Manuel Rude, esquina com a Sérgio Plaza, tem caldo verde, tem canja, tem mandioquinha, tem abóbora com carne. Olha, tem uma delícia, viu? E você com certeza está convidado para ir lá na Padoca da Beth. Eu sempre que posso vou lá tomar café da manhã e também sempre almoço lá na Padoca da Beth. Para você é uma ótima pedida. Agradecer especialmente o seu carinho, obrigada pela audiência. Eu volto no próximo programa. Até lá!